Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Prepare-se para nos próximos 30 minutos se tornar uma pessoa mais forte psicologicamente, pois está diante de seus olhos uma tremenda força espiritual na forma de programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, viu? E nossa palestra de hoje é daquelas para gravar e assistir sempre, pois traz respostas para toda a vida. O tema é Relação entre Espírito, Corpo e Doença, com o professor Yoshio Mukai. Se você tiver um ideal, por favor, ouvinte, grave esse objetivo dentro da sua mente. Sabia que você pode fazer com que os seus antepassados, parentes e entes queridos já falecidos recebam o seu amor e a sua gratidão lá no mundo espiritual? Alegria, muita alegria, graças a Deus. Uma festa maravilhosa. Todo mundo muito feliz por estar aqui. Já fazem 9 anos que a gente participa todos os anos. A gente está muito feliz de estar aqui, podendo reverenciar os nossos antepassados. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui onde estou é o Santuário Roso do Brasil, onde acontecerá a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e a 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola. Venha participar de uma cerimônia de muita fé e gratidão. É dia 13 de abril, das 9 às 14h30, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Biúna, que fica a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Participe desta corrente de amor que une o céu e a terra numa das maiores festividades espirituais do Brasil. Muito obrigada. Há muitos conceitos que tentam explicar a causa das enfermidades. Uns dizem que é genético, outros que é mental. Mas afinal, o que mantém alguns saudáveis e outros sempre adoentados? Vamos aprender agora qual é a relação entre espírito, corpo e doença com o professor Yoshio Mukai. Muito obrigado às pessoas que nos assistem neste momento. Permita adentrar a seus lares mais uma vez para levar uma mensagem da Seichonoye. Seichonoye, modo feliz de viver. Seichonoye é uma filosofia da vida, sem preconceitos ideológicos, raciais ou religiosos. Além do mais, a Seichonoye pede para que preserve a sua religião tradicional, porque a religião é uma raiz espiritual. Então, gostaria de levar essas mensagens sem preconceito. Vamos dizer assim, Seichonoye ensina o pensamento positivo. Em qualquer situação que seja, vamos sempre estar mentalizando ou falando de coisas positivas, né? E para isso, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o livro Convite à Felicidade, volume 2, e na página
59 tem um título que diz assim: Relação entre espírito, mente, corpo e doença. É muito interessante, não é verdade? Né? Então vamos começar a analisar cada etapa. Vamos dizer assim, o que é o espírito? Na verdade, a natureza do espírito do ser humano, ele é, né, uma parte da vida de Deus que deu uma individualidade a cada pessoa. Ou seja, o meu espírito, na verdade, é a vida de Deus que está manifestando aqui. Então, tem um caso do espírito que está escrito nos livros com a letra maiúscula, e tem a ocasião que o espírito está sendo escrito com letras minúsculas. E nesse caso, né, então tem duas situações. Aquele eu espiritual, que está junto com a vida de Deus, que nunca se afastou de Deus e nunca se afastará de Deus, é o espírito perfeito, né, do Filho de Deus perfeito. Mas esse eu individual, eu espiritual individual, é a consequência da minha vida que eu vou construindo ao longo do meu tempo. Consequentemente, esse espírito, né, individual meu sofre diversas alterações de acordo com o nosso pensamento. Então aqui está escrito assim: não somos contra terapias materiais. Ela age sobre o aspecto material do homem. Será fácil compreender a relação se compararmos o espírito à lente, a mente ao vapor e a doença no embasamento da lente formado pela condensação do vapor. Ou seria, vamos dizer assim, né? No momento que, vamos dizer assim, estamos colocando aqui a lente mental como um espírito individual meu. Ou seria, se a minha a espiritualidade individual fosse uma lente, e se ela estivesse bem polida, bem limpinha, eu estaria vendo o mundo fenomênico perfeitamente, assim como passa pela lente bem cristalina. Mas se eu estiver usando essa lente, né, no meio de um vapor, ou numa situação que essa lente pode sujar, né? Então a sujeira que estiver na lente vai atrapalhar a minha visão correta. E essa visão correta, o que seria? Seria aquilo que nós falamos: homem é filho de Deus, é perfeito, absoluto, mas como tem uma mancha dentro da nossa mente, né? Então ela não consegue muitas vezes projetar corretamente a nossa mente, tá? Esse é nosso corpo material. Então aqui diz assim: não somos contra, né, terapia material. Bom, se é preciso usar a terapia material, ou vamos dizer assim, limpar a mente, nós vamos limpar a mente para poder enxergar melhor, não é verdade? Mas então, o que consiste essa mente, né? A mente é um instrumento, né? É muito importante, intimamente ligado ao fenômeno. Ou vamos dizer assim, tudo que nós vamos projetar através da nossa mente é que nós vivemos ou construímos. Porque, vamos dizer assim, não tem ninguém que possa dizer assim: eu não pensei e fiz. Com certeza ele deve ter pensado e deve ter feito. Assim como se hoje fui convidado a fazer essa gravação, eu tive que preparar essas palestras, e na minha mente já estava preparada para essa etapa da gravação, porque eu sei que nesse momento eu tenho que explicar sobre esse tema que está dentro desse livro, então tive que estudar antes, né? E neste momento, então, tudo aquilo que eu estudei e gravei na minha mente, estou passando para vocês. Então está acontecendo. Isso numa coisa muito simples, muito compacta que nós estamos falando agora. Mas, abrindo isso de uma maneira mais ampla, vamos dizer assim, você projeta a sua vida. Quero ser um grande empresário, quero ser fazendeiro, quero ser um profissional liberal. Quer dizer que então aí já há
o tamanho da sua mente, né? A ideia ou aquilo que você quer realizar, projeto da sua mente, é bastante grande. E também não é possível acontecer de 2 horas, 3 horas, mas sim, vamos dizer, na sua vida. Né? Mas se a sua mente estiver sempre projetando e construindo essa situação, com certeza, gradativamente, ela vai aproximando desse fato. Vamos dizer assim, que se uma pessoa quer se tornar um profissional liberal, né? Ele é um jovem, está estudando. Naturalmente, ele tem que escolher a sua matéria, de que profissão ele vai se formar. Né? E tem que seguir esse caminho, se é economista, se é engenheiro, se é advogado, se é médico, né? Assim por diante. Então, ele tem que começar a trilhar a sua mente. E, naturalmente, então, ele não vai estudar uma matéria de engenharia querendo ser médico. Né? Ele vai buscar a matéria da medicina. Quer dizer que a sua mente vem funilando, concentrando naquele objetivo que você quer alcançar. Então, essa mente vai buscar constantemente algo que seja útil para você. Lendo um jornal, você vai ler uma matéria que seja interessante para o seu estudo. Assistindo às televisões, naturalmente você vai buscar também aquela matéria que seria interessante para vocês. Isso da livre escolha da sua mente, ou seja, da lei mental. O que começa a funcionar aqui nessa situação? Na palavra que eu disse, lei. Lei é uma coisa que vai formando e ela executa, né? Vamos dizer assim, plantando se colhe. Então, se você quer, né, chegar a um objetivo, você tem que primeiro determinar. Determinando, você vai automaticamente buscando suas matérias. Aí você vai encontrando o seu resultado. E aqui abaixo tem uma frase também muito importante, que está escrito assim: como apagar as ilusões? Para retirar a ilusão da mente, não é necessário agarrá-la e debater-se na tentativa de destruí-la. Pelo contrário, desse modo a mente estaria segurando a ilusão e iludindo-se cada vez mais. Então vamos dizer assim, que se por acaso surgiu uma ilusão na sua mente, que jeito que você vai apagar essa ilusão? Não é? Basta você voltar ao seu plano original, aquele seu pensamento original. O que você estava planejando, o que você estava pensando. Não é? Porque essa gravação nítida que você vai fazer através da sua mente, ela vai projetando no seu corpo. E nosso corpo é um instrumento super automático, mais perfeito que Deus teve ideia de construir aqui na face da Terra. Porque ela funciona, na verdade, 24 horas do dia, de acordo com o direcionamento que você der a ela. Né? Então, essa é uma coisa muito importante que gostaria que vocês, principalmente se for estudante, né, ouça com bastante atenção. Por exemplo, o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que a última, né, coisa que você pensou antes de deitar, ela vai funcionar durante todo o período do sono. Ou seja, se você dorme 8 horas, até posso dizer parabéns, porque você vai ficar pensando 8 horas a mesma coisa. Mas temos aqui também um outro perigo, porque se ultimamente você pensou em dissensão, ou briga, ou ódio, ou raiva, aí essas 8 horas vêm puxar o pé do lado contrário, porque você vai ficar pensando 8 horas na coisa negativa, no ódio, na raiva, e assim por diante. Né? Então, vejamos bem, né? E, ultimamente, que você levou, se ela dura 8 horas, ao despertar de manhã, vamos enfatizar com bastante, vamos dizer assim, critério, aquilo que você estava pensando, se é pensamento positivo antes de dormir. 8 horas você praticamente estudou essa mente. Então, de manhã, repita mais uma vez as mesmas frases, aquelas que você praticou antes de dormir. O que acontece com isso? Acontece que a sua mente, então,
de 8 horas de estudo, faz uma recapitulação no período da manhã, né? Não gosto de dizer coisas particulares, mas eu comprovei isso com a minha pessoa, porque eu comecei a estudar o espanhol com quase 60 anos, tinha 58 anos, 57 anos, assumi a superintendência dos países da América Latina. E para isso eu teria que viajar para dar assistência nos países da América Latina. É do conhecimento de todos os senhores que os países da América Latina, a língua oficial é castelhano-espanhol, né? E eu não sabia falar nada. Então, a minha situação seria levar um intérprete para ele me interpretar do português para o espanhol. Só que nesse caso a passagem ficaria dobro e o horário de palestra que eu podia fazer ou alguma comunicação se reduziria em metade do tempo. E além do mais, aí teria um inconveniente muito grande, porque se for palestra, eu vou fazer uma palestra e o intérprete vai fazer a sua interpretação. E se a palestra, o conteúdo for bom, né, quem vai receber as palmas é o intérprete, não é o orador. Então era uma desvantagem tremenda. Falei, então, para, né, não ter essa desvantagem, seria a única maneira eu estudar o espanhol e eu fazer as minhas palestras, as minhas reuniões. Fui buscar alguns livros na teoria sobre esse ponto de vista e ali estava escrito: o ser humano, após os 35 anos, querer estudar uma língua estrangeira, seria semelhante buscar um caderno todo ocupado, um borrador ocupado, encontrar algumas linhas em branco para começar a escrever. Então, praticamente, era nulo. Mas se o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que o ser humano, ele é filho de Deus e tem capacidade infinita, e quem tem um ideal, ele é jovem, mesmo tendo os 80 anos, então ainda não tinha 80 anos, estava menos de 60, então comprei esse desafio, comecei a estudar o espanhol. E apliquei exatamente esse método. A professora me dava a tarefa, então deixava gravada, né? E antes de dormir, eu ouvia essa gravação. Dormia, de manhã cedo, tornava a escutar mais uma vez essa gravação. Ou seria, então, aquela mente que ficou durante o período do sono, né, estudando as palavras em espanhol, de manhã repetindo para eu ter condição audível com minha própria voz, reforçava então-se aí essa convicção ou essa afirmação das palavras em espanhol. E isto aconteceu, né, com uma naturalidade, fui estudando, e como eu era superintendente, como eu disse, tive muita oportunidade de viajar e tive oportunidade de ter contato com as pessoas desta língua, então tive a felicidade de poder ir aperfeiçoando a cada momento. E hoje, por felicidade, eu tenho condições de vir a viajar a qualquer país da América Latina, não tendo barreira nenhuma sobre a linguagem, né? Então, isso estou contando somente para vocês como a mente pode atuar dentro do ser humano. Então, se você tiver um ideal, por favor, ouvinte, né, grave esse objetivo dentro da sua mente e persiga esse objetivo. Colhe tudo aquilo que é possível ser útil para você chegar a esse ideal. Então, veja bem, a mente vai concentrando em cima do seu corpo físico, e seu corpo físico, lendo um jornal, lendo uma revista, assistindo uma televisão, assistindo um rádio, ele vai ter a capacidade de selecionar e canalizar tudo aquilo que interessa para você, para ir evoluir espiritualmente, né? Então, como eu disse, Seichonei, por ser uma filosofia sem preconceitos ideológicos raciais, gostaria que qualquer um dos ouvintes procure, né, estudar esta filosofia, porque é uma filosofia do pensamento positivo. Quando você estiver um pouco na baixa,
né? Algumas palavras que você vai encontrar nesses livros vai te incentivar, vai levantar o seu ânimo, vai fazer com que você crie uma força, né? E o fato de viver, a força do universo estará junto conosco, tá ok? Não é somente minha força ou a simples força de alguém que quer te ajudar, mas o universo inteiro está dotado com a força da criação, né? Esse universo está evoluindo constantemente porque existe a força da criação. E se por acaso você que nos ouve, né, achou interessante esse tipo de mensagem, nós gostaríamos de levar essa mensagem para todo o território brasileiro. Mas como é do conhecimento de vocês, o Brasil é um país imenso, né? Lá de Fernando de Noronha até o Cruzeiro, lá no Acre, dá 4 horas de fuso pelo tamanho que ele tem. E também lá da ponta do Oiapoque até o Chuí, embaixo no Rio Grande do Sul, dá mais de 4, 5 horas de voo de jato. Isso é a dimensão de um país chamado Brasil. E, infelizmente, nós ainda não temos condições de levar toda essa mensagem para esse vasto território brasileiro. E se você achou interessante e que já ouve diversas vezes nossas palestras e acha que é interessante essa mensagem ser levada ao maior número de pessoas possível, nós gostaríamos de convidar você para se tornar mantenedor da Seiichi Onoye nesse programa da Seiichi Onoye. É uma mensagem que nós gostaríamos realmente de levar ao maior número de pessoas possível, porque o mundo está coberto de muitas palavras de ilusões, né? Que nós vem a prejudicar o nosso pensamento, o nosso andamento espiritual. Mas, como a filosofia da Seiichi Onoye é uma filosofia de pensamento positivo, em qualquer situação, nós pedimos para que você transforme essa situação num pensamento positivo. Ao finalizar, então, gostaria de levar aqui uma mensagem. Separe um homem da infelicidade. Você não nasceu para ser infeliz, você nasceu para ser feliz. Então, aqui a mensagem. Separe. Quando você encontrar alguma coisa que aparentemente está debatendo, ou você acha que você está caindo num abismo, levante a cabeça e declare para você mesmo: sou filho de Deus e tenho capacidade infinita. Essa palavra vai levantar o seu ânimo e você vai se tornar realmente um grande vencedor. Muito obrigado pela assistência, pelo fato de você ter nos assistido neste momento. Muito obrigado a cada um dos telespectadores. Muito obrigado a todos. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seiichi Onoye, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seiichi Onoye mais próxima de você. E não esqueça, você é sempre nosso convidado de honra para desfrutar das mensagens restauradoras da alma passadas pelo programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, meu abraço aí para todos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que assistem sempre aí o nosso programa. Muito obrigada, viu, pela companhia de vocês. E não vemos com os olhos físicos, mas nossas mãos, quando se juntam para orar, tocam na luz ao mesmo tempo que são tocadas por Deus. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para despertar a felicidade suprema. O universo é de Deus. Deus está diariamente produzindo coisas novas através de sua infinita sabedoria. Por isso, o universo progride, renasce e rejuvenesce constante e eternamente. O avanço, o progresso e as novas criações
são as características do universo, imagem verdadeira, governado por Deus. E nós que vivemos neste universo e somos vivificados pela vida deste universo, também estamos tendo sempre novos avanços e novos progressos, e realizando novas criações. De hoje em diante, jamais teremos pensamentos pessimistas e retraídos. Sempre cantamos o hino da nova vida, fazemos novos progressos e realizamos novas criações. Se somos cientistas, descobrimos novas leis científicas e recebemos de Deus a inspiração para novos inventos. Se somos comerciantes, sempre introduzimos inovações na decoração da loja e na disposição das mercadorias. Criamos novos modelos e manifestamos o amor de Deus para, desta forma, satisfazer a todos os clientes. Por conseguinte, a nossa loja prospera infalivelmente. O universo é de Deus e nós somos filhos de Deus. Para Deus, não existe tristeza, não existe decadência, não existe recuo. Para Ele, existe somente o progresso. O universo de Deus está repleto de renovado amor e renovada sabedoria.